Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando joias espirituais. Com certeza é uma parte importantíssima da nossa reunião. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares e que Jeová sempre possa estar derramando seu Espírito Santo em suas vidas. Para você que é novo aqui no canal, está se achegando, se inscreva, deixe o seu like se assim você gostar do conteúdo, ative o sino para que você possa receber as informações. Deixe o seu like, já foi dito, compartilhe os vídeos caso você possa. E principalmente faça o seu comentário. E para vocês que já são fiéis aqui no canal, os mais antigos, obrigado a todos pela participação, pelos comentários, pelas mensagens, pelos feedback. Às vezes acontece uns erros, Isso é normal, nós somos humanos imperfeitos. Mas quando os irmãos fazem algum questionamento, dou lá uma olhada, ver se realmente faz sentido. E eu fico grato por isso, Que às vezes realmente possa ter alguma coisa muito grave que a gente precisa ajustá-lo. Então, quando os irmãos observar isso, não se intimide, comente lá que eu com certeza vou dar uma analisada e, se for necessário, a gente faz as correções necessárias. Mas isso acontece quando vocês fazem os seus comentários. Então, participem, tá bom? Para que assim possamos ter um intercâmbio de encorajamento. Então vamos iniciar nossas joias espirituais lendo o livro de 2 dos Reis, capítulo 24, versículo 3 e o 4, que diz assim: Foi certamente pela ordem de Jeová que isso aconteceu a Judá, para removê-los da sua vista por causa de todos os pecados que Manassés tinha cometido, e também por causa do sangue inocente que ele tinha derramado, pois tinha enchido Jerusalém de sangue inocente, e Jeová não quis perdoar. Então a pergunta é: o que esses versículos nos ensinam sobre Jeová? Então a sentinela, 1º de agosto de 2005, ela traz a resposta. Então ele mostra que Jeová ele não conseguiu dar o perdão para aquela nação, para Judá. Por quê? Porque Manassés estava com muita culpa de sangue, pois ele desrespeitou os mandamentos de Jeová e derramou muito sangue inocente. Então, assim como os textos do Salmo 37 e o Salmo 145, 20, ali fala que Jeová ele vai destruir os maus. Então, Jeová ele não conseguiu dar perdão a Manassés e a Judá porque eles estavam com culpa do sangue, e Jeová mostra que todos os maus serão destruídos. Mas aqueles que fazem a sua vontade, que são comparados com pessoas mansas, serão resguardadas por ele. Então agora a segunda pergunta da nossa apostila. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Bem, eu destaquei também os versículo 3 e o versículo 4. Vamos ler mais uma vez? Foi certamente pela ordem de Jeová que isso aconteceu a Judá, para removê-los da sua vista por causa de todos os pecados que Manassés tinha cometido, e também por causa do sangue inocente que ele tinha derramado, pois tinha enchido Jerusalém de sangue inocente, e Jeová não quis perdoar. Então é interessante notar que Manassés, em vida, ele foi perdoado por Jeová e até entronizado de novo como rei, mostrando assim que Jeová havia lhe perdoado. Mas é interessante notar que agora, nesse momento, Jeová traz destruição, aniquilamento para aquele povo por causa dos pecados de Manassés. E Jeová não quis perdoar, porque ele encheu Jerusalém com sangue de inocente. Então, a lição para nós. Jeová, ele é misericordioso, completamente misericordioso. E ele está pronto para nos perdoar, assim como ele perdoou Manassés.
No entanto, o perdão de Jeová não significa que as consequências de nossos erros perdoado por Jeová vai ser apagado. Pelo contrário, em dado momento, pode ser que aquilo que nós cometemos de errado possa vir de uma maneira negativa para a nossa vida e teremos que arcar com as consequências de nossos erros. Então, para evitar que isso aconteça, tenha um coração voltado para a justiça. Tente agir da maneira como Jeová ele determina para a nossa vida. Se fizermos assim, podemos estar certos que teremos um julgamento justo da parte de Jeová. Ainda no capítulo 24, podemos ler o versículo 20, que diz assim: Foi por causa da ira de Jeová que essas coisas aconteceram em Jerusalém e em Judá, até que ele os expulsou da sua vista. Até aqui tá bom. Que palavra forte, né? Ser expulsado da vista de Jeová. Jeová não quis mais olhar para aquela nação, não quis mais tratá-la como seu povo escolhido, e por isso deixou que eles fossem aniquilados, e a grande maioria foi exilados, tratados como escravo. Lição para nós. Hoje é claro que nós não vivemos mais na lei antiga, vivemos na lei de Cristo. Então, ser rejeitado por completo por Jeová, isso hoje não acontece mais, pois temos o resgate em nossa vida. Então, nós temos a oportunidade de fazer a vontade de Jeová e, se em dado momento errarmos ou pecarmos contra Deus, ter o perdão pelos nossos pecados. Então, hoje, ninguém mais vai ser afastado da vista de Deus pelos seus atos mais. Mas, para que isso não aconteça, precisamos nos arrepender de coração e aceitar o resgate e Jesus em nossa vida. Se fizermos assim, podemos estar certos que sempre estaremos na vista de Deus. Ainda no capítulo 24, podemos voltar um pouquinho e ler o versículo 13, que diz assim: Então ele levou todos os tesouros da casa de Jeová e os tesouros da casa do rei. Ele quebrou todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo de Jeová. Isso aconteceu conforme Jeová havia predito. Então a nação, por não ter valorizado o lado espiritual, as bênçãos de Jeová em sua vida, mas ter deixado se levar por coisas pagãs, por idolatria, por querer viver a sua própria vida longe de Jeová, eles perderam aquilo que era de valor espiritual que estava no templo de Jeová. Lição para nós. Hoje nós percebemos que muitas pessoas deixam o lado espiritual para viver suas próprias vidas e acabam também caindo na ruína, tanto espiritual e às vezes fisicamente. Então, para que isso não aconteça em nossa vida, nós precisamos dar valor às coisas espirituais, a palavra de Deus, as orientações que recebemos através da organização. Então, quando nós praticamos isso na nossa vida, aceitamos de bom grado e não viramos as costas para Jeová, podemos ter certeza que nós estaremos resguardando o nosso lado espiritual e nada vai fazer com que deixemos de lado essas coisas maravilhosas que hoje Jeová tem nos dado. O capítulo 25, versículo 5 diz assim: Mas o exército caldeu perseguiu o rei e o alcançou nas planícies desérticas de Jericó, e todos os soldados dele se dispersaram. Interessante notar que quando o rei ele estava fugindo, o que mostra que os soldados fugiram também quando viram que o rei ia ser pego, ou até mesmo morto. Então eles deixaram para trás aqueles na quem eles deveriam defender até a sua vida. Interessante notar que hoje em dia, lição para nós, às vezes acontece exatamente isso, né? Muitas pessoas dependem de amizade, confiam em certas amizades, que acham que essas irão lhe ajudar em determinado momento de sua vida, quando houver necessidade. E às vezes isso não acontece.
Quando a pessoa passa a primeira dificuldade, esses, né, que aparentemente são seus amigos, acabam se afastando no momento em que mais a pessoa necessita de ajuda. Então, para que isso não aconteça, devemos escolher bons amigos, ver o seu caráter, as suas qualidades, não só espirituais, mas suas qualidades como humanos, né? Às vezes, infelizmente, a gente tem amigos espirituais, por assim dizer, mas que em determinado momento de dificuldade ele também some. Então não basta ser só amigo espiritual, tem que ser um verdadeiro amigo, aquele que vai lhe ajudar em tempos difíceis quando você precisar de ajuda. Então, lição: escolha bons amigos, para que na hora da dor eles também não se dispersam, não se afastem de você. Pelo contrário, esteja do seu lado. E no capítulo 25 ainda, o versículo 29, o versículo 30 diz assim: Assim, Joaquim tirou a sua roupa de prisioneiro e comeu regularmente à mesa do rei todos os dias da sua vida. Ele recebeu regularmente uma porção de alimento da parte do rei, dia após dia, todos os dias da sua vida. Então aqui percebemos que Joaquim, né, ele foi liberto do seu cativeiro, mas ele já estava velho, cego e sem família. Então, assim, que lição nós podemos tirar desses dois versículos simples de ser entendido? Às vezes, nós precisamos passar por muitas dificuldades na vida para entender que somente fazendo a vontade de Jeová, aplicando a lei de Deus em nossa vida, é que iremos ter benefícios. Às vezes, as pessoas precisam passar por certas dificuldades na vida para entender que somente fazendo a vontade de Jeová é que elas terão benefícios salutares. Não só agora, mas no futuro. Então, meus irmãos, nós não precisamos passar por isso. Não precisamos passar por dor, desilusão, constrangimento. Mas, se seguirmos as orientações de Jeová na nossa vida, por mais pequena que seja, tenha certeza que nós não iremos passar por nenhum mal. Mas antes, só iremos colher o bem, estaremos na vista de Jeová e, principalmente, estaremos seguros embaixo de suas asas, sabendo que estamos fazendo a vontade dele. Então, não espere passar pela dor para servir a Jeová. Aproveite o momento de abundância, em nossa vida, de tranquilidade, e sirva a Deus agora, para que assim, quando chegar um momento difícil, vocês possam estar preparados para enfrentar essa situação e passar também com vitória. Tenha certeza que Jeová irá lhe ajudar nesse sentido. Então aqui, meus irmãos, nós chegamos ao fim de joias espirituais. Lembre que cada um pode tirar a sua joia espiritual. Essas foram o que eu consegui ler e entender e achei mais prático, para aplicar na leitura da semana. Mas é claro que você vai ler, vai entender de uma maneira diferente, vai também explicar de uma maneira diferente, claro, seguindo sempre as orientações da palavra de Deus e aquilo que o escravo fiel e prudente ensina. Então, se você encontrou uma outra joia espiritual, deixe nos comentários, faça como alguns irmãos vêm fazendo, Deixa lá nos comentários, porque isso também beneficia outros irmãos. Então, se você tem uma joia, deixe lá nos comentários, com certeza vai ser de ajuda para seus irmãos. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos mais uma vez com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.